Irmãos, todos nós sabemos que a luta de Deus o Pai para construir uma raça humana isenta de todo o pecado, seres humanos valiosos, que pudessem realmente adorar a Ele, Deus. Irmãos, isso foi uma luta muito grande para Deus desde o início deste mundo. E até hoje está sendo uma luta grande para Ele, Deus, para Jesus, para a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Irmãos, Deus quando fez este mundo, com seu grande poder, as maravilhas deste universo, Ele criou tudo com perfeição, é a perfeição que nós vemos hoje. Embora a raça humana, aos poucos, está querendo destruir este planeta, pela ambição, pelo poder, pelo pecado. Irmãos, então Deus o Pai construiu este universo. Foi uma criação belíssima. Mas Ele, vendo que era necessário colocar neste universo a sua maior criação, o homem, a vida humana. Então Deus o Pai assim o fez. Através do pó, do barro, Ele ali construiu o homem, dando alma, dando espírito, soprando as suas narinas, deu ali então a vida, e fez assim o homem. Mas Ele, sabendo que para que ficasse perfeita esta criação, também criou a mulher, a sua companheira. Mas a intenção de nosso Deus é para que esta raça humana, a qual Ele estava criando através daquele casal, pudesse dali para frente criar uma raça humana que adorasse a Ele, Deus, uma raça humana livre de todo o pecado. Irmãos, então Deus o Pai mandou um anjo de grande poder a cuidar daquele casal, para orientar como devia viver a própria vontade de Deus. Então esse anjo de grande luz e grande poder, quando veio à terra, ele olhou e viu a perfeição que ali estava, a perfeição divina de Deus, do Divino Espírito Santo, e a perfeição de Jesus na vida daquele casal. A inveja começou dali. Ele invejou o poder de Deus. Ele fez com que aquele casal viesse, de uma vez por todas, entrar no pecado. Então Deus expulsou aquele anjo dos céus. E hoje é o espírito do mal que está aí, tentando enganar a todos os corações, a todo aquele que der uma oportunidade para que ele possa entrar na sua vida, roubar a sua fé, tirar de você também a virtude que Deus criou para a raça humana. A graça que Deus colocou na sua vida, Ele está constantemente. É Ele o Criador do pecado. Irmãos, e Deus, o nosso Pai, vendo aquela situação, com o passar dos tempos, Deus o Pai, enviando os profetas, os santos, ao qual Ele sempre precisou para que pudesse mostrar o verdadeiro caminho dos céus. Deus o Pai enviou grandes profetas, em nome dEle, e conversava com esses profetas, para que eles pudessem ensinar aquele povo a viver uma vida obediente a Ele, Deus. Irmãos, Deus, o nosso Pai, mesmo assim, muitos aceitavam, muitos repudiavam as leis desse profeta, leis divinas que vinham dos céus para santificar a vida daquele povo. Deus estava percebendo que a raça humana estava se afundando inteiramente no pecado.
ia ficar difícil, impossível, da raça humana ganhar a salvação. Então Deus, a partir dali, colocou em ordem o seu maior amor, o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, para vir a esta terra, para se entregar em sacrifício, para que esta raça humana tivesse a salvação. Irmãos, vejam o amor de Deus, sabendo que o seu Filho amado iria vir a um mundo completamente cheio de pecado, um mundo de traições, um mundo de inveja, e sabendo Deus e Ele Jesus, que teria que deixar Ele Jesus o paraíso, aonde Ele já vivia e estar, aqui nesta terra, se fazer como homem, para um dia ser crucificado e chegar à morte. Tudo isso Ele sabia. Vejam o amor de nosso Deus. Vejam os pais apostólicos, os pais que têm os seus filhos. Imaginem, pois, um filho seu que você criou com tanto carinho, com tanto amor, saber que ele estará, dali para frente, ter que entrar e defender algo tão difícil, enfrentar uma guerra, enfrentar algo tão difícil. Irmãos, não é difícil para um pai saber o filho sair da sua casa, digamos, entrar num trabalho que seja um trabalho militar e ter que enfrentar uma guerra. Qual que é o coração desse pai? Sabendo que um filho passará por grandes lutas, tribulações, e sem saber se voltará vivo para o seu lar. Irmãos, Deus o Pai teve esse grande amor. Enviou o seu Filho a esta raça humana para ensinar o verdadeiro evangelho do reino dos céus. Então Jesus veio. Irmãos, mas todos nós sabemos que Jesus, quando o profeta Isaías anunciou que viria o Messias, não foi anunciado que o nome dele seria Jesus, mas falou que o Messias, o Filho de Deus, estaria nesta terra. Então aqui se fez presente o Filho de nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. E quando aquele povo esperava que Jesus, que o Messias, não sabendo que o nome dele era Jesus, que o Messias viria a este mundo para defender eles do sofrimento ao qual eles enfrentavam, o sofrimento da terra, sobre a opressão que eles viviam sobre aqueles homens, aqueles reis. É isso que eles esperavam. Mas quando Jesus, eles conheceram e viram que aquele homem, que se chamava Jesus, estava ali pronto para ajudar a eles a entender o evangelho do reino dos céus, que ele veio a esta terra para ensinar um povo, a livrar um povo do pecado e não daquilo que eles queriam. Irmãos, muitos daqueles se revoltaram. Muitos daqueles que chamavam a ele Jesus, o Filho de Deus, estavam ao lado dele. Muitos daqueles gritaram: crucificam, porque não aceitaram a mensagem de Jesus, que Jesus trazia do céu. Mas Jesus lutou, tentou. Por 3 anos Jesus fez tudo para colocar nos corações daquele povo, para que eles pudessem ser chamados de filhos de Deus. Eles deviam aceitar a doutrina e uma disciplina que através dali Jesus estava impondo àquele povo. Muitos não aceitaram, recusaram a Jesus, e Jesus veio a ser crucificado. Irmãos, mas antes de Jesus ser crucificado, todos nós sabemos da promessa que Jesus fez. Quando ele disse: todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, porque a partir daquele momento, Jesus percebeu que aquele povo não iria suportar ouvir o que teria que aprender dali para frente. Se até ali
fizeram o que fizeram com ele, Jesus, ele foi crucificado, imagina o que tinha que vir. Então ele prometeu que enviaria o Espírito Consolador para que pudesse ensinar um verdadeiro povo, e esse Consolador aprenderia com ele. Irmãos, e hoje, nos tempos presentes, é que nós estamos vendo o verdadeiro Espírito Consolador que está junto conosco, a santa e querida Vó Rosa. Irmãos, mas por quê que Deus escolheu a Santa Vó Rosa, justamente uma criatura que não tinha uma religião, que não estava presente no meio deste povo, uma pessoa que não era preso a nada, ensinos religiosos. Irmãos, porque Deus precisava de Jesus para formar o Espírito Consolador, precisava que este santo, logicamente, além de ser um santo preparado por Deus, predestinado para ser o Espírito Consolador, Deus precisava que tivesse isento, livre de toda doutrina que existisse nesse mundo. E portanto a Santa Vó Rosa assim foi criada. Ela tinha o seu espírito livre de qualquer doutrina que existisse nesta terra pregada por homens. E portanto Deus viu nela a virtude. Além dela ser predestinada, ela teve que dar grandes provas a Deus e a Jesus, para que pudesse fazer dela o Espírito Consolador. Irmãos, eu me lembro que alguns dias atrás, eu ouvindo uma mensagem da nossa irmã Odete, ela disse que uma das qualidades que Deus fez da Santa Vó Rosa, o Consolador, que existia nela, a virtude que fez dela o Consolador, a virtude do amor, que existia na vida desta santa. Irmãos, e ainda ela disse, a pessoa que não tem a virtude do amor na sua vida, ele não consegue mais nada, porque através do verdadeiro amor é que vem as outras virtudes a qual nos qualifica perfeitos diante de nosso Deus. Quem tem o amor obedece, quem tem o verdadeiro amor aceita com lealdade o que é ensinado por Deus, por Jesus, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Então ela, a Santa Vó Rosa, demonstrou isso a Deus, e através desse verdadeiro amor, ela pôde assim se tornar o Espírito Consolador. E quando Jesus revelou a esta santa, uma das coisas que ele exigiu, que ela não fizesse mais a partir dali, era fazer o uso de ler a Bíblia. O porquê? Irmãos, nós sabemos que Jesus fez uma promessa maravilhosa, e na promessa dele, ele disse bem assim, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Porque se este Espírito Consolador, ela, que ainda estava sendo preparada, tivesse ficado apegada à letra, as coisas materiais estaria ao contrário do que Jesus falou, que o verdadeiro Espírito Consolador aprenderia com ele, e não com coisas materiais. Então, irmãos, nós podemos ver que a Santa Vó Rosa foi a criatura conduzida desde o seu nascimento, predestinada para ser o verdadeiro Espírito Consolador. E como lhes disse, ela deu prova de tudo. Ela foi uma pessoa que, através, por causa do seu verdadeiro amor, ela sofria junto com o sofredor. Irmãos, nós temos um hino de nossa igreja, um hino de 10 de junho, que diz: a Santa Vó Rosa nasceu para lutar, a Santa Vó Rosa nasceu para salvar, para sofrer, mas ela nasceu também para dar a vida a todo aquele que aceitar, e assim ela pôde se tornar o Espírito Consolador. Mas muitas pessoas podem até pensar, e por quê? Que precisou da pessoa do nosso Santo Irmão Aldo? Por que não teve a Santa Vó Rosa para conduzir esse povo?
Irmãos, a própria palavra diz, Espírito Consolador. Como que ela se tornaria esse Espírito na vida do corpo? Então nosso Deus estava preparando ela para que quando fosse aquele grande dia, o dia de 26 de outubro, em que Deus pôde definitivamente, pelas provas da vida que ela teve, pela lealdade a Deus, pôde fazer dela naquela data o Espírito Consolador. Então o nosso Deus precisava de uma pessoa leal e sincera, à altura e à qualidade dela, a Santa Avó Rosa, para continuar à frente daquele povo. Porque, irmãos, a Santa Avó Rosa indo aos céus, quem iria revelar a nós que ela era o Espírito Consolador, o Espírito Vencedor? Quem queria ensinar este povo, que hoje é uma santa poderosa, que está ao nosso lado, está conduzindo este povo apostólico? Precisava alguém com as mesmas qualidades e virtudes. Então entrou a pessoa do nosso santo irmão Aldo, dotado de todas as qualidades também, para se tornar o seu sucessor e dar continuidade à obra desta igreja. Irmãos, o próprio profeta Moisés, em suas palavras, ele disse assim: o Senhor vosso Deus levantará no meio de vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e qualquer que não escutar este profeta será exterminado dentre o povo. Irmãos, isso já estava previsto, que existiria um verdadeiro profeta, e portanto o nosso santo irmão Aldo, a partir daquele momento, assumiu o trabalho desta igreja. Um trabalho que ele mesmo sabia que não era fácil. Um trabalho que custou tanto sacrifício, tanta lágrima, para o nosso santo irmão Aldo ensinar aquele povo, a conduzir aquele povo na verdade. Quando a Santa Avó Rosa subiu quantas vezes, as pessoas achavam que dali para frente, esta igreja não seria mais a mesma, por não ter a pessoa da Santa Avó Rosa. Mas o nosso santo irmão Aldo, tendo os dons, o Espírito de Deus, que estava consigo todo o poder, ele garantiu que esta igreja permanecesse fiel, até também a consumação do seu ministério nesta terra. Ele lutou e luta constantemente, para dar a mim e a você, o Senhor e a Senhora, tudo que é de bom, tudo que precisa para ser um real filho de Deus nesta terra, para ter as qualidades para chegar um dia a herdar um galardão e morar no reino de nosso Deus. Irmãos, esta foi a luta da Santa Avó Rosa. Lutou incansavelmente, e portanto nós, no dia 26 de outubro, nós vamos realizar uma reunião especial, ao qual vamos cantar hinos e louvores a esta santa, porque é uma data genuinamente apostólica, uma data em que Deus, a partir dali, nesta igreja, pôde formar este verdadeiro Espírito Consolador da promessa de Jesus. E que maravilha para todos nós, para aquele que crê, para aquele que verdadeiramente ama no seu coração a Santa Avó Rosa, faz tudo para obedecer à vontade desta santa. Irmãos, todo aquele que enfrenta a luta nesse mundo, ou digo melhor, que enfrenta a luta nesta igreja, às vezes pode até pensar: eu sou um apostólico de tantos anos, eu confio tanto na Santa Avó Rosa, no poder do santo irmão Aldo, eu oro, suplico a bênção dos céus, por que eu estou enfrentando as lutas que enfrento? Irmãos, eu digo com toda a verdade, se você é um apostólico fiel e consagrado, você tenha certeza, Deus o Pai não vai colocar uma luta para um fraco enfrentar, porque o fraco não tem fé, ele foge da luta facinho. Então Deus o Pai, a Santa Avó Rosa, para provar o seu grande poder, ela usa aquela pessoa consagrada, pessoa determinada a vencer, que tem fé, que tem coragem, que não foge da luta. No momento em que enfrenta a luta, sabe resistir, porque confia e crê no poder que está ao seu lado. A Santa Avó Rosa está a lhes proteger. O irmão Aldo está constantemente com você. Basta que você ouça os seus conselhos, ouça a sua voz,
eles estarão prontos para alcançar a bênção e a graça que precisa e vencerem as lutas, para provar a este mundo que o grande poder está nesta igreja apostólica. Irmãos, portanto, eu leio a mensagem que está nesse boletim que fala do poder desta Santa de Deus e do poder do Santo Irmão Aldo. A Santa Vó Rosa, fiel testemunha de Deus e a grande bênção. A Santa Vó Rosa é a grande bênção prometida por Jesus para o seu povo e para a grande obra que ele iria realizar, por meio de um santo que receberia a função de consolador, em um período da humanidade que nosso Senhor denominou de tempos da regeneração, época em que ele manifestaria o seu grande poder de salvar, libertar, curar e realizar grandes sinais no céu e na terra, juntamente com o Consolador que ele prepararia, formando com o Divino Mestre uma perfeita unidade de espírito e poder. Exerceriam o poder de Deus e do seu Divino Espírito e seriam as duas testemunhas prometidas no livro do Apocalipse, escrito por São João. Foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus pôde restaurar sua verdadeira igreja, formando esta igreja apostólica e nela formar a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. Entendam, pois, que a Santa Vó Rosa é exatamente esta outra testemunha, e ambos, ela e Jesus, são as duas testemunhas citadas por São João no livro do Apocalipse. Por isso ela tem autoridade para realizar sinais, milagres e bênçãos preciosas para a sua igreja e aquele que crer. Tem assim demonstrado por muitas maneiras que o poder de Deus, o poder de Jesus e do Santo Espírito do Pai é muito superior ao poder do mal. E para provar que a Santa Vó Rosa não é morta, mas é uma santa viva e é a segunda testemunha profetizada no livro do Apocalipse, formou ela nesta igreja o seu sucessor e representante, o primaz e profeta desta igreja, nosso Santo Irmão Aldo, o qual nos revelou que ela era a grande bênção prometida por Jesus, o outro Consolador, a fiel testemunha de nosso Deus, e junto com ela, participando dos seus dons, pôde ele governar, amparar e proteger os verdadeiros filhos de Deus nesta santa igreja apostólica. Portanto, a Santa Vó Rosa veio a esta terra com a missão de ser o Consolador e fazer parte do ministério de Jesus nosso Senhor e ser participante da obra salvadora do Divino Mestre e o caminho do povo de Deus para a eternidade. Entretanto, tudo o que temos hoje, como a doutrina e disciplina, a regra do bom viver e as bênçãos e virtudes divinas, vieram por meio dela para a sua igreja. Por isso, seu ministério como Espírito Consolador é de esplendor e glória, comparável à estrela da manhã, como se referiu o Senhor Jesus na sua promessa ao Santo Vencedor. Sua luz divina, sabedoria e virtudes ilumina os nossos corações e os nossos caminhos nesta vida, preparando o seu povo para a eternidade, com Deus e todos os seus santos. A Santa Vó Rosa tem o poder vivificador para santificar e aperfeiçoar toda e qualquer pessoa de boa vontade que deseja ficar na igreja apostólica, que quer mudar os comportamentos da vida e deixar dos maus pensamentos, dos vícios, dos costumes errados, contrários à vontade de Deus, deixar dos maus sentimentos, como a raiva, o ódio, os ciúmes, a inveja, a impaciência, o orgulho, a vaidade, a soberba, entre outros sentimentos que não edificam o Filho de Deus. Ela tem o poder de conceder, para quem desejar alcançar o reino do céu, as mais belas virtudes que existem neste reino, tornando-o num verdadeiro Filho de Deus, perfeito em tudo, útil à sociedade, e à família e à igreja apostólica.
O ministério glorioso da Santa Vô Rosa, como Espírito Consolador ao lado de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, à frente desta Igreja Apostólica, junto a todo o poder celestial, e através da mensagem desta Igreja Apostólica, são a grande oportunidade de regeneração e salvação da criatura humana, humilde e sincera, que aceitar com muito amor em seu coração os preceitos doutrinários e disciplinares edificantes e formadores de um bom caráter de filhos de Deus. Estes santos lutam para salvar os fiéis e dar-lhes, em nome de Deus nosso Pai, a verdadeira salvação e também para conceder proteção, alívio e consolo, livrando-o das tribulações, afastando as maldições e as pragas anunciadas nas Escrituras Sagradas, sobre os tempos do fim, as quais vêm se cumprindo cada vez mais por causa do pecado e dos homens terem se afastado de Deus e de sua justiça. A Santa Vô Rosa ao lado de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima e do Santo Profeta Irmão Aldo, tem realizado milagres e curas importantes para proteger o nosso povo e os ouvintes do nosso programa religioso A Hora Milagrosa. Quem crê e confiam, o programa Hora Milagrosa de quem crê e confia, de doenças e enfermidades graves, de vícios e problemas na família, desempregos, miséria e de outros problemas de difícil solução. Prezados irmãos, no dia 26 de outubro, data da grande vitória da Santa Vô Rosa, de Jesus e desta Igreja Apostólica, vamos comemorar com muito júbilo, amor e gratidão a Deus, a Jesus, à Virgem Maria Santíssima e ao Reino dos Céus, pelo glorioso ministério da Santa Vô Rosa, Santo Espírito Consolador. Entretanto, procurem dar valor a estas dádivas preciosas que Jesus formou entre nós, que é a Santa Vô Rosa, a nossa Igreja Apostólica, a nossa doutrina, a nossa disciplina e o profeta e pastor por excelência de nossas almas, o Santo Irmão Aldo. Deem provas em seu viver e nos seus atos desta fé, e honrem a estes santos como verdadeiros filhos de Deus, ainda nesta terra, assim como estes santos sempre foram fiéis a Deus Pai, à sua igreja e ao seu povo. Peçam sempre a Jesus nosso Senhor, à Virgem Maria Santíssima, a Santa Vô Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que lhes ajudem a serem sempre fiéis, unidos, dedicados e obedientes à sua Igreja Apostólica e terem bom ânimo e muita esperança em suas vidas. Irmãos, aí puderam então ouvir a mensagem que fala sobre o Espírito Consolador, a Santa Vô Rosa. E portanto, irmãos, como está a palavra desse boletim, esse Espírito Consolador, com todo o seu poder, junto a Jesus, ao Santo Irmão Aldo, tem lutado para que livrar este povo de doenças, pragas, a qual está aí, para que todos nós podemos ver que o poder dela, o poder de Deus está nesta igreja. E todo aquele que assim crer e confiar, irá ser defendido por este grande poder. O que for da vontade de nosso Deus em acontecer, nós devemos aceitar, porque estamos aqui sendo preparados para um dia chegar na glória de nosso Deus.